Boa noite, amigos do Kim, Beto Assad aqui com vocês para nossa live de fechamento desta segunda-feira, dia 27 de julho, um dia que eu acredito deve ter deixado muita gente aí feliz com o desempenho do mercado, ou não. Digam aí para mim, Ibov num dia de alta forte, volume bom, dólar em dia de queda. Quem sabe a gente não retomou esse movimento de alta. Ibov agora tem que ganhar lá os 105.500 pontos, ganhar o último topo para continuar, digamos assim, fazendo esse movimento aí mais interessante. Boa noite a Cláudia, boa noite Edu Sanches, boa noite Marcelo, tudo bem? Mas foi um dia aí bem interessante para o Ibovespa. Creio que vocês tenham bastante papel para perguntar hoje. Só para lembrar, hoje estamos apenas aqui no Instagram. Amanhã a gente volta ao normal também com a nossa live no YouTube, tá bom? Hoje é só por aqui mesmo. Tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal ir mandando aí suas perguntas, para ir perguntando sobre os papéis. Hoje, apesar do dia de alta, eu não fiquei tão contente assim. Minha carteira eu achei que poderia ter tido um desempenho melhor. Estou vendo vários papéis que estão ficando interessantes, mas como eu já estou com um risco alto, né? Eu tô de 6 papéis que eu tenho na carteira hoje, 4 ainda estão em terreno negativo. Eu estou de castigo, digamos assim, para novas compras, até eu conseguir proteger mais alguma coisa aí na minha carteira, né? Então, acabei não indo às compras, mas eu creio que vocês vão ter bastante pergunta hoje, muitos papéis, estou vendo bastante coisa no Ibov ficando interessante, tá? Boa noite, Ivone, tudo bem? Espera aí mais alguns minutinhos para a gente começar a falar um pouquinho do mercado de hoje, tá? E aí, quando eu começar a falar dos gráficos, vocês já podem também postar aí as dúvidas de vocês, tá? Essa semana tá recheada, né, Marcelo? Muitos balanços mesmo. Isso daí vai mexer bastante o mercado, tá? Temos que aguardar, né, todos esses balanços para sair nessa semana. Temos Petro, temos Vale, temos bancos. O bicho vai pegar essa semana, como eu já comentei com vocês no nosso Morning Call. Tudo bem? Só mais alguns minutinhos e a gente já começa a falar então do mercado. O pessoal que acompanhou a nossa live da sexta-feira, entenderam aquela questão de... Eu fiz uma breve explicação, né, de como fazer a gestão de um trade para tentar levar para um prazo maior, mas tentando devolver o mínimo possível, né? O pessoal que viu, que assistiu gostou, ficou dúvidas. Essa semana a gente pega mais alguns exemplos aí para fazer com vocês, tá? De repente pegar um exemplo desde o começo. Eu acho que foi bem interessante o pessoal que ficou acompanhando até mais tarde na sexta-feira aí. Acabou tendo um happy hour do mercado, digamos assim, né? A gente fala essa semana mais um pouquinho a respeito disso, tá? Inclusive os meus papéis que estão no lucro agora, né, que é Sula e Bradesco, que hoje o Bradesco foi que salvou, digamos assim, a carteira andando aqui para mim. Eu já vou conduzir dessa maneira, da maneira que eu mostrei para vocês, tá? Agora os outros 4 ainda estão para trás, não tem muito o que fazer, né? Um pouquinho de paciência, não adianta. Vamos lá, gente, começar a falar um pouquinho então do mercado no dia de hoje. O Bovespa fechou em forte alta nessa segunda, com os investidores animados pelas expectativas em torno de um novo pacote de estímulos econômicos contra o Covid-19 discutido no Congresso americano. Além disso, cresceram as apostas de que o Fed reforçará uma postura mais favorável a uma política monetária estimulativa na reunião que começa amanhã. Ou seja, temos aí amanhã um dia importante, começo da reunião do Fed. Falando que Viva 3 deu um baita susto hoje, a gente pode falar dela daqui a pouco. Com o aumento do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, cada vez mais surgem analistas dispostos a defender que a postura do Fed terá que ser de mais relaxamento monetário para combater os impactos econômicos deletérios das medidas de isolamento social. Na véspera, o secretário do Tesouro americano, Stephen Mnuchin,
disse que os republicanos terminaram o texto de uma lei para 1 trilhão, galera, 1 trilhão de dólares em fundos para aliviar os impactos da pandemia. Quero ver aonde vai parar isso, né? Com tanto estímulo ao consumo, né? Tanto dinheiro para tentar manter a economia girando, mas estimulando bastante o consumo. Quero ver se essa galera não conseguir retomar o emprego, como é que isso vai acarretar no futuro para os impactos econômicos, né, gente? É muito dinheiro sendo injetado pelos bancos, é muito dinheiro mesmo. Imagina, mais um, já não basta tudo que os americanos já injetaram na economia, estão trabalhando com taxas de juros cada vez menores, né? Já estão falando mais uma vez em baixar a taxa de juros. Vem aí provavelmente mais um pacote de 1 trilhão de dólares. Como diz o Marcelo, uma hora essa conta chega. Não tenho dúvida que uma hora chega. O que a gente tem que estar preparado para quando ela chegar. Também é no exterior. O temor de uma segunda onda de contágio fez com que o Reino Unido colocasse em quarentena os viajantes que retornam da Espanha, país onde há crescimento no número de casos. A decisão pressionou as ações do setor de turismo. E aqui no Brasil, o Ministério da Economia e os estados se debruçam sobre propostas que possam viabilizar uma reforma tributária mais ampla. Para isso, é esperada a criação de um fundo que possa compensar estados por eventuais perdas na arrecadação do ICMS. Com isso, o Ibovespa hoje subiu 2,05%, fechou nos 104.477 pontos. Temos uma resistência mais clara em 1.000 pontos acima, como a gente já vai discutir, tá? Já o dólar comercial teve queda aí de 0,94%, cotado na venda a R$ 5,1583. Já por fim, no mercado de juros futuros, DI para janeiro de 2022 perdeu 3 pontos, fechando a 2,74% ao ano. Janeiro de 2023 caiu 1 ponto, fechando a 3,79%. E janeiro de 2025 caiu 2 pontos, fechando a 5,37%. Tá bom? Com isso, vamos falar então, partir para as nossas análises. Vocês já podem, a partir de agora, mandar os ativos que vocês querem que eu comente aqui com vocês, tá bom? Lembrando que estou fazendo a gravação da tela, já que não temos hoje o vídeo ao vivo no YouTube. Então vamos começar falando... e hoje eu já corrigi, né, aquela questão da configuração, que na quinta-feira eu fiz besteira e não consegui disponibilizar o vídeo para vocês, porque ele ficou cortado. Agora não teremos esse problema no dia de hoje, tá? Deixa eu só abrir a minha ferramenta de desenho aqui, que eu esqueci dela. Só mais um segundinho e a gente já começa a falar dessa bagunça aqui do dia de hoje. Esse mercado que foi um dia de forte alta, né? Trazendo, acho que, bastante ânimo aí para vocês. Vamos lá. Tá aqui gráfico do Ibovespa, a gente retoma então esse movimento de alta. A gente tem essa linha marcada, que ainda é aquela resistência mais clara que eu já deixei avisada para vocês lá dos 108.800 pontos, né? A gente tem agora um topinho aqui na região dos 105.500 pontos aproximadamente, que é a máxima da semana passada, ganhando realmente essa região com volume alto. A gente deve retomar um movimento mais claro de alta. Hoje já foi um sinal bem interessante, na verdade os últimos 2 dias, né? Na última sexta-feira a gente trabalhou com praticamente na estabilidade, com uma alta de 0,09%, mas já mostrou defesa dos compradores ao deixar essa sombra inferior, né, que o índice fez na sexta. Hoje, com a alta de hoje, fechando praticamente na máxima, mostrou aí bastante força o Ibovespa. Quero ver ele realmente fechar então acima dos 105.500 pontos, para quem sabe já ir buscar nessa semana talvez os 108.800, que é onde ele deve encontrar a próxima resistência mais forte, tá bom? IFIX no dia de hoje, vamos dar um zoom aqui, IFIX continua mostrando fragilidade e hoje fechou com o candle perdendo aquela região de congestão, né? Foi uma pequena congestão, mas na verdade a gente já consegue ver uma retomada de um zigue-zague descendente, tá? Vai começando a ficar um pouquinho mais complicada a situação para o IFIX. A perda da mínima de hoje deve levar a um novo movimento de queda. Lembra que eu já falei com vocês que depois dessa perna toda de queda do IFIX, que veio do dia 2/7
até agora o dia 20, 21 mais ou menos, o mercado me sugeria que com essa perna muito em linha reta, ele deveria fazer mais uma perna forte aí de queda. Quando a gente vê uma perna muito forte assim, a gente geralmente espera pelo menos uma segunda, e a perda dessa região de suporte onde ele está agora, nos 2.720 pontos mais ou menos, deve levar a isso, tá? Caso agora, mesmo perdendo, essa região ele volte e consiga superar a faixa dos 2.740 pontos, ele pode entrar de repente num cenário mais lateral, perde uma tendência clara de baixa por topos e fundos descendentes, e aí fica um pouco mais bagunçado. A gente vai ter que esperar para ver os próximos passos do IFIX, para ver como se posicionar em relação a ele, tá? Dólar futuro, deixa eu tirar aqui o ajuste rapidamente. Dólar futuro fez o pullback, né, já na sexta-feira, como eu falei para vocês, depois de ter feito, ter perdido a região dos 5.251, ele fez exatamente um critério, digamos assim, um cenário de pullback até a média e a região rompida, perfeito, tá? A gente fez então no dia 22 o movimento no qual o dólar alcançou já algumas regiões de Fibonacci de um fundo anterior como objetivo, e aí a gente fez um pullback até a região do rompimento, lá nos 5.251, junto com a média de 8 períodos, e hoje voltou a cair, né? O dólar me sugere, pelo menos agora, pela movimentação de hoje, a gente não teve um volume tão grande, mas ele me sugere pelo menos o teste da mínima da semana passada, lá na região dos 5,085. Se essa região for perdida, aumenta bastante a chance da gente voltar a testar as regiões lá próximas dos R$5, tá bom? Então vamos prestar atenção no dólar durante essa semana, lembrando que sexta-feira é dia de rolagem de contrato de dólar, né? O vencimento desse atual contrato, deve ter muita briga aí entre os grandes players para definição, principalmente da PETAX do novo dólar. Isso é algo que eu posso logo nunca expliquei para vocês. Eu posso entrar em maiores detalhes para vocês entenderem um pouquinho do que é PETAX também, está aí algo interessante para a gente conversar. Mas não vou fazer isso hoje, que a gente tem menos tempo. Posso pegar uma live de fechamento ou de abertura. Pronto, sexta-feira vocês me cobrem. Eu vou explicar para vocês na sexta-feira, já que é o dia da rolagem do contrato, o que é o dólar PETAX, o que é essa PETAX na qual os players brigam durante uma boa parte do mês, quando a gente define com essa PETAX, que isso vai influenciar muito todas as posições dos grandes players durante todo o mês, tá? Então tá aí, sexta-feira, dia de rolagem de contrato de dólar, e a gente fala um pouquinho sobre PETAX. Fica aí de uma promessa para vocês, tá bom? Já falamos aqui do dólar. Se ele conseguir voltar a subir a partir de agora, né, deixa eu só finalizar aqui, e voltar para cima da região dos 5.250, aí ele pode desfazer, né, esse cenário mais de topos e fundos descendentes, voltar a trabalhar em cima de uma região de suporte, e aí pode anular, digamos assim, esse cenário mais de queda que ele vem mostrando no curtíssimo prazo, tá bom? Dito isso, vamos passar agora para a minha carteira de swing trade, que tá boa no mês ainda, mas das últimas 2 semanas está sofrendo um pouquinho mais, né? Aqui estou olhando Sula agora, Sula que fez um candle interessante na última sexta-feira, mostrando uma retomada no movimento de alta. A mínima do candle de sexta-feira tinha sido muito próxima do meu ponto de entrada. Ele hoje teve o rompimento, né, da máxima do candle de sexta-feira, mas voltou com um candle muito feio, fechando bem próximo à mínima. Com isso, o que eu fiz? Já estou com um stop abaixo da mínima do candle de sexta-feira, que me protege pelo menos o 0 a 0, tá? Caso venha a perder a mínima do candle de sexta-feira, eu saio aí com uns 10 centavos mais ou menos de ganho, dependendo da volatilidade, né? Claro que isso aqui é uma conta, como vocês sabem, não é uma conta real, é uma carteira recomendada, tá? Não posso fazer essas operações na conta real, mas eu considero até para poder passar os dados mais precisos para vocês, eu deixo os alarmes aqui nos pontos, eu vejo como é que está o book na hora, para ter uma saída o mais real possível. Então, se o papel bater lá abaixo dos R$49, a gente cai fora da posição, lembrando que o ponto de entrada de Sula está em 48,89, então dá justamente mais ou menos aí uns 10 centavos de lucro, ou seja, 0 a 0 para um papel que vale aí
hoje na casa de R$50, tá? Boas chances pelo candle de hoje da gente ser estopado amanhã. Vamos ver se o papel consegue manter a gente comprado. Lembrando que é uma posição que já está há um bom tempo, que eu não consegui fazer aquele preço médio que era para estar com a mão cheia, que daí aí a gente estaria com a carteira bem mais interessante. Esse ponto de proteção já seria com um lucro até interessante. Mas agora, paciência, vamos seguir acompanhando. CCRO, para quem estiver acompanhando depois o gráfico, vai ver que eu fiz umas linhas de tendência de baixa, né, em CCRO, onde ela começa a meio que fazer um triângulo descendente para mim. Ela fechou hoje testando bem essa linha, né, de tendência de baixa. Se ela conseguir romper, por exemplo, a máxima de hoje e passar para cima dessa linha, aí as coisas começam a ficar mais interessantes. Mas ainda está bem arriscada, né, essa operação. Minha compra está aqui, lá nos 15,07. Meu stop ATR está nos 14,05. Né, ainda não tenho nem como proteger, nem como subir esse stop loss, não tem muito o que fazer por enquanto, tá? Evento hoje a gente não tá, já tinha avisado o pessoal, desculpa, hoje estamos apenas no Instagram, tá? Não estou no meu apartamento, hoje de onde eu estou aqui não tenho como fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, a internet aqui não é aquele foguete que eu tenho em casa a partir de agora, tá? Mas a partir de amanhã eu já estou no meu apartamento, a semana toda eu vou passar lá no meu apartamento e aí a gente retoma normalmente as nossas lives de fechamento pelo YouTube, tá bom? Então tá aqui. Estou esperando, quem sabe, então que o CCRO consiga principalmente ganhar a máxima da semana passada para passar para cima do meu preço de entrada e aí eu começar a respirar um pouquinho mais aliviado com o papel, né? Bradesco, papel que está melhor na minha carteira, com esse candle de força de hoje, com volume muito bom, rompendo regiões importantes aqui de resistência, não tem como já não proteger minha operação com um stop abaixo da mínima de hoje, né? A entrada foi aqui nos 22 e 28, tá? Aproximadamente. Com isso, com o stop, né, abaixo da mínima de hoje, eu já tenho um lucro aí protegido na casa de 2,25%. Não é muito, mas é de coração e a partir de agora quero ver se o papel anda, ele começando a andar bem, eu vou fazer a gestão de Bradesco daquela maneira que eu mostrei para vocês na sexta-feira. Assim como Sula e os outros papéis também. A questão é que Sula, por enquanto, só estou com um stop de proteção no 0 a 0 e Bradesco agora eu já consigo proteger pelo menos um lucro, né? Agora, os outros papéis ainda estão muito perigosos, né? Por exemplo, Exetec é outro papel no qual eu desenhei uma linha de tendência de baixa, na qual o papel testou hoje novamente, não conseguiu romper. A gente está com stop ATR aqui nos 38,79, tá? Tanto Exetec, né, quanto Ecorodovias, que são os papéis que estão mais perigosos, eu tinha pensado em deixar o stop abaixo das mínimas de sexta-feira, já que foi um dia de bastante volatilidade, mas eu vou esperar ainda, tá, para ver se eles conseguem se manter com o stop ATR comprado. Se, por exemplo, amanhã EZTC3 vier a fechar abaixo dos 38,79, eu já vou marcar a mínima desse candle se ele fizer o fechamento e vou botar o stop abaixo dessa mínima. Não quero ter que esperar perder até a mínima do candle de sexta-feira. Posso até me arrepender de fazer isso, mas como a carteira está legal, eu não vou arriscar acabar entregando mais do que eu gostaria caso ele venha acionar meu stop, né? Então, tanto com o Exetec quanto com o Ecorodovias, que eu já vou falar daqui a pouco, fechou abaixo então no nosso stop ATR. A gente marca a mínima do candle que fechar abaixo do stop ATR e estopa, fim de papo, não tem muito o que fazer, sem choro nem vela, não é? Vamos lá, BRDT3. Vários dos meus papéis começaram um dia muito bem, rompendo máxima, andando, eu falei, opa, hoje vai recuperar, com o Ibov indo bem, mas alguns deles realmente acabaram não desempenhando tão bem. BRDT3 foi outro que chegou a estar com uma alta hoje, tá? Na casa aí de 2,39% e fechou em queda de 0,3, deixando uma longa sombra superior que me deixou chateado, né? Inclusive ele chegou muito próximo do meu preço de entrada e fez essa sombra, ou seja, não tenho ainda muito o que fazer, meu stop está lá,
abaixo dos 22,18, onde está o stop ATR. Também tenho que aguardar um pouco, não tenho como proteger, não tenho como subir o stop ainda, paciência. E por fim, Eco Rodovias, Ecor 3, esse aqui hoje tinha deixado um sinal interessante, eu comentei com vocês na sexta-feira, deixando um martelo onde testou meu stop ATR, que está nos 13,56, testou média de 200 períodos e fechou na máxima na sexta. Mas não tinha tido um volume tão interessante, né, que eu até comentei com vocês, para quem era muito agressivo, se fosse um martelo com um volume legal, até poderia ser um gatilho de compra. O que a gente viu o papel fazer hoje foi ir acima da máxima desse candle, mas também acabou voltando ao longo do dia, fechou em queda de 1,02% nos 13,58, fechou 2 centavos acima do meu stop ATR, ou seja, se tivesse fechado abaixo do stop ATR por 2 centavos, eu teria que marcar a mínima, que foi nos 13,55, e estoparia abaixo da mínima. Ainda, digamos assim, está respirando por aparelhos, né? Operação, vamos lá ver o que acontece. Se fechar amanhã abaixo dos 13,56, eu vou ter que marcar a mínima do candle de amanhã e cair fora caso ele venha me estopar. Se de repente o papel já acelerar amanhã mesmo com violência e acabar perdendo já, né, a mínima desse candle aqui da sexta-feira, lá dos 13,22, eu vou ver como vai ser o fechamento, talvez eu já stop amanhã mesmo abaixo dos 13,22, tá? Então temos que acompanhar, vai ficando perigosa a situação do papel. Vamos lá, vamos ver se o nosso suporte consegue segurar ou se ele realmente vai não me dar essa alegria, tá bom? Mas paciência, segue a estratégia, o mês ainda está bom, tá interessante. Acho que inclusive é o primeiro mês que eu estou, né, desde que comecei a fazer essa carteira com vocês, que eu estou com as operações que estão abertas, com todas, na verdade, a gente está um pouquinho acima do que o Ibov está fazendo. Vamos ver se a gente consegue fechar bem a semana aí para não estragar esse final de mês, tá? Que está positivo de qualquer maneira, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou passar para as perguntas de vocês, tá? Que já são agora 18h40. Vou começar a olhar os papéis aqui de vocês. Se der tempo eu falo de alguns outros papéis também que estão ficando com uma cara interessante ou que já estão fazendo algum tipo de movimento mais bacana, tá bom? Vamos lá. André, primeiro da lista aqui, o André Luiz, né, perguntando de Cirela, Ciri 3, vamos lá. Ciri 3. Cirela não conseguiu romper uma região de resistência, tá? Aqui nos 28,06. E agora veio já na sexta-feira testar uma região de suporte dada por uma mínima lá do dia 14. Deixou um candle com uma sombra inferior, né, grande, assim como muitos candles na sexta-feira que a gente viu, né. Teve o rompimento da máxima desse candle. Ele até teve um volume legal, apesar de não ter sido acima da média, foi bem próximo. Mas deixou hoje uma sombrinha superior. O volume não foi dos maiores. Vai me indicando que o papel está trabalhando o quê? No cenário mais lateral. Acho que fica bem claro se eu desenhar aqui para vocês, né? A gente vê realmente o papel trabalhando aqui dentro de um retângulo praticamente, tá? Para quem é agressivo até poderia ter comprado hoje, né? Já que ele testou o suporte na última sexta-feira e teve um rompimento da máxima. Agora, se ele vier a fechar abaixo da mínima da semana passada, ele perde essa congestãozinha aqui, tá? Onde eu estou mostrando para vocês aqui no gráfico, vocês podem ver depois, e aí fica um pouquinho mais complicado de querer segurar o papel, tá? Lembrando que o stop ATR está lá embaixo, nos 25,35 também é um ponto bem importante sendo perdido, né? Virando para venda, realmente o papel deve fazer algum movimento de realização no curtíssimo prazo, tá? E fica claro que para ele mostrar realmente mais força, ele tem que conseguir ganhar essa região aqui dos 28,06, tá bom, André? João Miguel perguntando de SAPR11, Sanepar, a Unity de Sanepar. Opa, deixa eu ver se eu coloquei os ajustes, coloquei. Sanepar já na última sexta-feira me deu um primeiro sinal de fraqueza quando o fechamento do papel virou já meu stop ATR para modo venda. Estou apagando as linhas aqui que estava cheio de linha para ficar um pouquinho mais limpo o gráfico. Então ele já tem alguns critérios que vão me mostrando um enfraquecimento
Tá travando o vídeo, gente? Vocês querem que eu tente fazer a mudança aqui pro Wi-Fi, que eu estou usando o meu 4G? Vocês preferem? Espera aí. Vamos lá, mudei aqui. Não, tá pior. Ó, gente, não, eu tô tentando, eu tava usando meu 4G hoje porque a internet onde eu estou hoje não está legal, né? Aquela internet a rádio que eu falo que tem dias que não funciona. Não, eu tava pausando porque eu tava tentando mudar pro Wi-Fi, Dani. Agora eu voltei pro 4G, não tem jeito. O Wi-Fi hoje não está funcionando bem aqui. Internet a rádio tem desses problemas, dessas inconveniências, tá? Eu voltei pro 4G, se voltar a travar vocês me falam, tá bom? Voltei aqui pro 4G, pelo Wi-Fi realmente hoje não vai ter jeito. Travou porque eu estava realmente tentando voltar aí pro... Tá? De qualquer maneira, depois disso eu vou colocar no YouTube pra vocês, tá? Vamos lá, estava falando de Sanepar, então da Unity. O papel já vai mostrando alguns sinais de fraqueza, como eu vinha dizendo, pois a gente já tem a média de 8 períodos ó, trabalhando aqui abaixo da média de 21. Nosso stop ATR desde sexta-feira já está em modo venda, tá? A gente fechou abaixo numa outra região de fundo anterior no dia de hoje, ou seja, vai mostrando já uma certa fraqueza. Como ele está numa região de suporte, se amanhã, por exemplo, ele fizer algum candle com força compradora, com volume alto, voltando para cima da região da média de 21, até pode, para quem é agressivo, tentar fazer uma compra aí de suporte do papel, tá? Mas ele já foge um pouquinho, né, principalmente dos meus padrões para buscar compra, já que a gente já está com o nosso stop ATR em modo venda. Vocês sabem que eu gosto bastante desse indicador para eu tentar seguir tendência com ele. E já perdemos a média de 21 períodos, tá? Teria que ser um candle aqui muito bonito, de repente até com uma mínima tentando perder ainda mais suporte, de repente deixar um martelo aqui bem interessante, com volume alto, para de repente valer o risco de comprar nesse suporte, tá? Então cuidado, fato é que se ele fechar abaixo da média de 200, que está logo aqui, dos 29,70, aumenta aqui a expectativa de que ele venha testar pelo menos esse último fundinho que o papel fez em junho, lá na região dos 28,40 aproximadamente, tá bom? Então cuidado aí, o papel vai perdendo um pouquinho de força nesse momento. Vini Lopes pergunta de ALZR11. LZR11. Aliança. Ele já está trabalhando de uma maneira meio estranha, vem perdendo volatilidade, mas vem caindo devagar ainda, né? Ele tem esse suporte que eu tinha deixado, acho que eu tinha comentado até com você, né, Vini? Ele vai tentando lentamente se aproximar da mínima desse candle aqui do dia 15 de junho, lá do 117,70, tá? A gente começa a ver, se a gente não considerar esse topo que ele fez aqui no dia 30 de junho, né, essa região de topo, nos dias 26 de junho e 30 de junho, a gente tem uma região um pouquinho mais lateral, justamente entre os 126 mais ou menos, 126,10, até um pouquinho mais para cima, 126,20, enfim, tá? E esse 117,70, ou seja, ele começa a ficar no meio de uma região mais bagunçada, né? Se ele segurar nesse 117,70 junto com essa região de fundo, ele pode até voltar a subir, né? Mas eu acho que ele realmente vai ganhar mais força se ele conseguir passar para cima de novo do 126, um fechamento com volume acima do 126, ele fica mais interessante. Se ele continuar mostrando fraqueza, né? Ele já tem a média de... Deixa eu até dar um zoom aqui. Já tem a média de 8 abaixo da média de 21 períodos. Já está com o stop ATR em modo venda lá no 125,85. Se ele perder essa região de 117,70, né, e perder essa faixa mais lateral que a gente consegue ver, ele pode acelerar seu movimento de queda e buscar suportes mais lá embaixo. A gente tem o próximo, justamente esse fundo, esse topo aqui, lá de abril, que já está marcado aqui há um bom tempo, né? Lá na região dos 106,17, 106 reais aproximadamente, tá bom? O evento está perguntando de Carrefour.
Carrefour, que fez um movimento bem legal no dia de hoje, né? Eu estava abrindo o gráfico aqui, eu já tinha passado por ele. Ele vai fazendo mais um movimento de pivô, né? Ele conseguiu hoje romper acima desse topo aqui do dia 9 de julho, que estava lá na região dos R$21 aproximadamente, né? Ele fez um rompimento com um volume interessante, não chegou a ser aquele volume bem acima da média, foi quase na média, um pouquinho abaixo até, mas vai dando indícios de continuidade desse movimento de alta, né? A gente tem, ó, todas as médias alinhadas, rompimento de topo, a gente consegue enxergar aqui um novo pivôzinho de alta, né? Estamos com o stop até em modo compra, 19,67, amanhã vai estar acima, já que a gente já fez um novo topo. Vai dando sinais de que deva pelo menos testar o último topo aqui, lá do comecinho de abril, do dia 7 de abril, lá nos R$22,15 aproximadamente, seria o próximo objetivo de alta para Carrefour, tá? Se ele não conseguir desenvolver esse movimento de alta, tá? Sim, tinha resultado para hoje do papel, eu vou deixar para comentar os resultados amanhã, tá? Depende do horário que sai, eu não vi se tinha saído ainda, creio que não, mas amanhã no Morning Call eu vou comentar os resultados que foram divulgados hoje, tá? Mas se ele voltar para baixo desse calcanhar, desse pivôzinho, que é lá nos 20,20 mais ou menos, aí o papel desfaz, pelo menos no curtíssimo prazo, esse cenário mais positivo de pivô, tá? Então, acho que ele tem boas chances de testar então a resistência lá dos 22,20, 22,10 mais ou menos, e para isso é importante que ele não perca a região lá dos R$20,20, tá bom? Boa noite, meu xará, Roberto Henning, tudo bem? O Bruno perguntando de BID 4. Vamos lá, BID 4. Banco Inter. Também vai fazendo mais um rompimento de topo, né? Opa, deixa eu ver se ele conseguiu fechar acima do topo aqui de janeiro. Não conseguiu. Ainda tem essa resistência aí para atrapalhar um pouquinho o movimento. Mas vai chegando lá com um volume interessante, né? Quem tentou se antecipar, de repente, esse rompimento poderia até... É uma compra arriscada, né? Não é aquelas que eu gosto mais, mas a gente tinha um candle bonito aqui da sexta-feira, que teve a máxima rompida e conseguiu fechar acima dela, inclusive, né? O ideal realmente, como a gente está muito próximo desse topo importantíssimo do papel lá de janeiro, é tentar, para quem está de fora, de repente, tentar comprar realmente o rompimento ou esperar o rompimento e comprar o pullback, que vocês sabem que é o que eu prefiro, né? O papel fez algumas movimentações mais interessantes, do jeito que eu gosto de operar, gerou compras mais interessantes lá atrás, né? Aqui principalmente na região dos 13,20 mais ou menos, lá para o finalzinho de junho, né, entre os dias 25 e 26. Depois disso até pode ter gerado uma compra de rompimento aqui no dia 13/7, que demorou para andar, né? Só hoje, por exemplo, chegou a estar no lucro, né? Mas só hoje começou a abrir, digamos assim, distância para esse ponto de entrada. Então o papel está subindo, mas está subindo devagar, não dá aquelas explosões para a gente conseguir ver pontos mais interessantes para proteger a operação. De qualquer maneira, tá? Ele conseguindo fechar acima dessa região aqui dos 19,17, deve ganhar momento e quem sabe fazer um movimento mais forte. Importante que ele não volte para baixo da mínima de sexta-feira agora, o papel que está lá nos 17,28, né? Já que foi um candle que confirmou, digamos assim, o rompimento da região dos 17,70 e a gente teve sequência agora. Ele voltar para baixo da mínima desse candle poderia ser um sinal negativo e aí atrapalhar um pouquinho aí os planos dos comprados, digamos assim, né? Stop ATR está lá nos 16,77, também pode ser um patamar para quem quiser levar pela volatilidade. Lembrando que como a gente fez um novo topo hoje, esse Stop ATR amanhã vai subir mais um pouco, tá bom? Rony perguntando de WEG 3, uma das mega queridíssimas da bolsa aí, né? O papel está tentando romper mais um topo, né? Fechou hoje fazendo mais uma máxima histórica, né, de fechamento. Com certeza, né? Fechou aí no 69,95, vai brigando na casa dos R$70. Não voltou para a região de médias para a gente ver se valeria a pena fazer algum tipo de entrada, né, mais atrasada. Lembra que eu estava comentando para quem
acompanhou, né, a live de sexta-feira, eu usei justamente esse papel como exemplo, né, de condução para tentar levar para um prazo maior. O que dá para se fazer já aqui, né? O stop ATR estava lá no 63,13, a mínima aqui do dia 22 estava no 62,39, e agora a gente começa a ver que provavelmente esse candle de quinta-feira já é um novo fundo, já que teve sua máxima rompida. Para quem não quiser, né, devolver muito mais coisa, digamos assim, quiser já proteger, pode trazer até um pouquinho para baixo desse fundo de quinta-feira, lá para a região dos 64,80, por exemplo, um stop automático, tá? E aí, se o papel for subindo, a gente vai vendo onde vai parar o stop ATR, né? Que ele deve subir junto, claro, aliás, deve não, vai subir junto, caso o papel continue fazendo novos topos, e aí vai subindo esse stop móvel pelo stop ATR também, tá? Então, por essa condução que eu gosto de fazer, que eu venho mostrando para vocês, para tentar pegar o máximo do movimento, eu já não deixaria o papel voltar mais para baixo de 64,80. Tá bom? Já que isso é um possível novo fundo aí para o papel. Não vejo entradas ainda, gente, tá? O papel está muito esticado, já vim comentando com vocês. Se alguém tá querendo comprar nessa região, para cima dos 70, tudo bem, fique à vontade. Eu não consigo ver compra do papel nessa situação que ele se encontra. Tá bem esticado já, está trabalhando com IFR de 9 períodos, batendo na casa dos 90, ou seja, não consigo ver, né, uma entrada assim com IFR bem esticado, bem longe da média de 21 períodos, tá? Quem está no papel, aproveite para surfar a tendência, mas cada entrada a partir de agora fica cada vez mais arriscada, tá bom? Então cuidado, gente. É o que eu falo, né? Algo que eu aprendi com muitos outros traders, é melhor perder oportunidade do que perder dinheiro, principalmente quem está de fora de movimentos muito fortes assim, e fica com a famosa dor de corno, né? Tipo, tá vendo o negócio ir embora, tá de fora e resolve de repente no ímpeto fazer entradas tardias. Pode dar certo? Pode, mas o risco é muito maior, tá? Então, se eu tenho alguma coisa para falar, quem está no papel tente surfar a tendência, quem está de fora espera ele fazer algum recuo para tentar fazer alguma coisa diferente aí no papel, fazer uma entrada mais segura. Por enquanto, no way, tá bom? Jaqueline e Henrique perguntando de Via Varejo. Sessão das queridas agora, né? Via Varejo não fechou bem, né? Foi até romper a máxima, que eu falei que ia deixar até um alarme para ver o que iria acontecer. Rompeu a máxima, né, de sexta-feira, mas acabou voltando aí, fechando em queda de 3,22%, né? Eu vinha falando para vocês que já era uma entrada mais também arriscada por todas as pernas de alta que o papel já fez. Onde está o stop ATR do papel agora? Lá nos 19,27. O papel fechou enquanto hoje 18,91, ou seja, vai botar o stop ATR em modo venda depois de muito tempo. Depois de muito tempo, tá? O papel está com o stop ATR em modo compra desde o fechamento aqui do dia 14 do 4, né? Que daí no dia seguinte, no dia 15 do 4, ele botou o stop ATR em modo compra. Então ele perde esse critério de tendência de alta depois de muito tempo, tá? Ele vindo para baixo então da mínima da semana passada, aí de sexta-feira, abre espaço para uma correção no papel, tá? Não vejo entrada por enquanto, ainda mais que o stop ATR agora em modo venda, tá? Se ele conseguir segurar nessa região, por exemplo, vier testar esse topo aqui do dia 16 de junho, lá nos 16,50, e a partir de lá querer voltar a subir, pode até ser possível uma compra mais agressiva, né? Porque é uma compra com stop ATR até em modo venda, chegando lá, mas eu não vejo entrada por enquanto não, tá? Ele já fez esse rompimento de máxima, não andou. Se eu tivesse feito essa entrada, eu falei para vocês que eu ia acompanhar, mas realmente, como minha carteira não andou, eu não fiz, acabei não fazendo entradas, né? Provavelmente já estaria, provavelmente não, já teria que colocar o stop abaixo da mínima de hoje, ou seja, né, uma entrada de um dia para o outro que já poderia me gerar um stop na casa de 6%. É isso que eu falo para vocês, por isso que eu não estou fazendo novas entradas na minha carteira, por quê? Eu já não estou com ela numa situação nesse momento tão favorável, né?
Então eu não vou ficar, enquanto eu tiver com a maior parte da carteira, pela primeira vez assim, ameaçando me estopar no prejuízo, eu não tenho como abrir novas operações enquanto eu não conseguir proteger, ou pelo menos botar alguma coisa no bolso para as coisas fluírem um pouquinho melhor. Tá? Se pelo menos mais da metade dela, da minha carteira, já tivesse com lucro protegido, eu poderia abrir novas posições. Mas do jeito que está, eu prefiro esperar um pouquinho, porque o Ibov, mesmo com essa alta de hoje, vocês sabem, está esticado, a gente tem uma semana muito importante de muitos resultados, vai saber o que vai acontecer ao longo da semana, tá bom? Então falamos de Via Varejo. Frank Luan perguntando aqui de Gafisa. Vamos lá. Gafisa fez um movimento interessante de alta hoje, tá? Mas o volume não foi dos melhores, ela já vem trabalhando com volume mais baixo, desde os picos de volume que o papel teve aqui em junho, em junho e comecinho de julho. Isso acabou também distorcendo um pouquinho esse volume, jogando a média desse volume para cima, tá? Acho que fica bem claro que esse pico de volume que a gente teve aqui entre esses dias, para quem estiver vendo o vídeo vai entender, acabou jogando essa média um pouco mais para cima, tá? O que acontece com o papel? Ele não está numa situação tão clara para mim agora, para uma possível entrada mais segura. Por quê? Já temos a média, apesar de estar ainda com as duas principais médias alinhadas para cima, que é a média de 221, a média de 8 já está abaixo da média de 21, stop ATR já está em modo venda, O que a gente consegue ver no papel? A gente consegue desenhar uma linha de tendência de baixa aqui. Ele fechou até acima dessa linha de tendência de baixa hoje. Como o volume não é tão bom, o que eu poderia fazer, digamos assim, com Gafisa? Esperar ela fazer um movimento mais interessante e comprar num pullback, tá? Eu não compro. Se ela tivesse feito esse movimento aqui hoje, fazendo o rompimento dessa linha, com o volume tivesse sido melhor, até poderia pensar em operar contra o stop ATR em modo venda. E batendo lá eu já protegeria. Aquela velha história que eu faço com vocês, quando o meu stop ATR está em modo venda, eu opero contra ele, bateu lá, não fechou nele, ou eu caio fora ou já deixo pelo menos protegido no 0 a 0. Nessa situação eu gostaria então de ver o papel fazer um movimento mais interessante, cruzar as médias novamente e, no eventual pullback, fazer uma entrada. Por outro lado, se o papel voltar a cair e perder a mínima da semana passada, que foi na sexta-feira, aqui na região dos 5,50, ou seja, perdeu 5,50, ele vai perder a região, essa região abaixo de todas as médias principais, com stop ATR em modo venda. Aí as coisas podem se complicar para o papel, abrir espaço para mais quedas. Aí provavelmente viria buscar o próximo fundo dele mais claro, tirando esse fundinho que está bem próximo aqui do dia 29 de junho, que está lá nos 5,38, ele provavelmente iria buscar a região lá dos 4,40, tá? Então cuidado aí também com Gafisa. Dani pergunta de Cielo. Tá bonito esse papel. Eu nem abri o gráfico aqui, eu já tinha visto também ele está interessante. Por que eu estou falando que ele está interessante? Tá? O que o papel fez? Tinha essa congestão, que estava trabalhando aqui entre a faixa dos 5,07 e dos 4,70 mais ou menos. O que o papel fez? Ele fez um rompimento aqui no dia 17, tentou andar, não conseguiu romper aquele topo anterior lá de 5,93, chegou próximo, mas nem chegou a testar o topo. Fez exatamente um cenário aqui de pullback, tá? De pullback até a região rompida com todas as médias alinhadas. Então na sexta-feira ele deixou um candle, acho que não sei se eu cheguei a comentar com vocês já na sexta, mas ele fez esse candle bem interessante na sexta-feira, que testou a região que foi rompida do 5,07. Ficou com um volume bem próximo da média, tá? O que indica uma compra interessante de pullback, tá? O rompimento da máxima de hoje, então, gera uma compra, sim, interessante de pullback, até pelo volume que ele fez. Onde estaria, então, o meu stop aí? Abaixo do stop ATR, como vocês sabem, abaixo lá dos 4,91. Daria um stop caro, de 8% mais ou menos, mas a gente está nesse momento de mercado mais volátil. São esses stops que estão sendo oferecidos no gráfico diário, não tem jeito, tá? Eu vejo então uma possível entrada assim, não fiz essa entrada hoje, justamente pelo que já comentei com vocês, pelo risco já alto da minha carteira de tomar vários stops aí. Como vocês sabem, eu gosto de encher minha carteira, ficar com toda ela comprada, quando a maior parte dos papéis já estão protegidos. Eu tenho que
eu fico retificando essa informação toda hora, o pessoal fala, ué, se está tão bom para comprar, por que ele não está fazendo essas entradas? Porque infelizmente eu não fiz boas entradas nas últimas 2 semanas, e aí está demorando demais para desenvolver esses outros papéis, e aí eu acabo perdendo algumas oportunidades bem interessantes, tá? Paciência, a gente não acerta todas, mas assim, foi Dani que perguntou, tá bem interessante a situação do papel, tá? Disse ela. Eu acredito que ele tenha boas chances aqui de testar os últimos 2 topos, o primeiro aqui da semana passada, lá na região dos 5,75 mais ou menos, e o outro que está logo acima, lá próximo dos 5,90. Mas se realmente ele voltar a fechar, mostrar fraqueza e fechar abaixo da mínima da semana passada, perder também o stop ATR aí de modo compra, aí pode complicar um pouquinho a situação. O papel acaba voltando para dentro dessa região aqui de congestão e aí fica um pouquinho mais enrolado, mais perigoso, tá bom? Você fez uma compra antecipada, né? Tá bem comprada, assim. Agora fica realmente esperto se ele voltar para baixo aí dessa região dos R$5 e dos 4,91, que é onde está o stop ATR de modo compra, tá? Tá bom? Vamos lá. O que mais temos aqui na nossa lista? Léo Costa perguntou de SAPR4. Eu já comentei a Sanepar 11. Acaba sendo muito parecida as movimentações, tá, Léo? Deixa eu dar só uma batida no olho se tem alguma coisa muito diferente do que eu falei de Sanepar 11. Não creio. Tá muito parecido também, né? Ele tá com suporte importante aqui, ó. Lá na região dos... Aqui, cadê? Dos 5,93. O papel hoje, com o fechamento de hoje, também botou stop ATR em modo venda, tá? Tá numa região mais lateral. Se segurar por aí acima dos 6, tá? Voltar a subir, ele deve voltar a testar a região lá dos 6,47. Tá realmente dentro de uma congestão bem parecida com a unit dela, tá? Então, se segurar aí perto dos 5,93, até pode gerar uma compra. Já não é a mesma coisa, a compra mais bonita para mim, já que a gente já tem média de 8 abaixo da média de 21, já temos stop ATR hoje em modo venda, né, com o fechamento de hoje. Mas se segurar na média de 200 períodos, nessa região dos 5,93, que é o último fundo, e voltar a entrar força compradora com volume legal, me sugere pelo menos o teste lá dos 6,47, né? E aí realmente confirma que o papel está respeitando essa região aqui mais lateral, tá? Então, cuidado, se ele vier para baixo com fechamento abaixo desse fundo anterior, abaixo da média de 200, ele abre espaço para vir testar esse fundinho aqui do papel lá no 5,44, uma mínima lá de 12 de junho, tá bom? O Diego pergunta de AALR3. Aliar, tá. Quando a gente tem esse cenário que a gente vê todas as médias trabalhando muito próximas, você pode ter certeza que o papel está estreitando as suas negociações, né? Vai fazendo um cenário mais lateral, ou pelo menos de um triângulo, algum achatamento. Aqui a gente começa a ver que ele está realmente fazendo um retângulo mais claro aqui no curtíssimo prazo, né? A gente pode pegar ou esse movimento mais curto, que tentou ser rompido na sexta-feira e voltou, né? A gente pode até tentar pegar um movimento até um pouquinho aqui mais longo, tá? Marcando essas faixas aqui. Quais seriam essas faixas, tá? Vocês não estão me vendo, então eu tenho que mostrar de maneira mais prática e falar os números para vocês. Seria lá nos 12,10 mais ou menos como resistência e o suporte lá perto dos 9,90, tá? Então, enquanto ele estiver com essas médias no meio dessa congestão toda, é aquela velha história que eu falo para vocês, ele fica mais complicado de fazer alguma operação por aqui. O alinhamento das médias ainda me indica uma possibilidade maior de rompimento para cima, tá? A gente tem stop ATR em modo compra lá nos 10,54, então fica mais claro para mim que o rompimento dessa faixa aqui dos 12,10 fica interessante até para uma entrada para quem gosta de comprar rompimento, tá? O candle de sexta-feira foi bonito, foi um martelo comprador com alto volume, tá? Não fosse, por exemplo, se ele estivesse trabalhando já numa tendência de alta mais clara e tivesse feito uma correção e gerado esse candle aqui, né, de sexta-feira, mas num cenário mais interessante, seria uma compra sem sombra de dúvida, né, com o volume que ele fez nessas médias. Mas como ele está meio enrolado, médias aqui todas muito próximas,
eu prefiro acreditar que o papel vai mostrar mais força se realmente vier para cima dos 12,10. E ele fica complicado se vier para baixo aí dos 9,90, tá bom? Não, Mauri, não falei de Vale hoje, não perguntaram aqui, não falei, vamos ver se dá tempo a gente fala, tá? Rian perguntando de Cogna. Cogna que vai dando uma recuada, né? Hoje até conseguiu, fechou em alta, fechou, né? Chegou a cair bem ao longo do dia, conseguiu se recuperar, fechou em alta 0,60, papel que chegou a cair aí 3%, né? Ele que já está com o nosso stop ATR em modo venda, está trabalhando agora em cima da da retração aqui de 50% de todo o movimento de queda do papel no ano, ou seja, começa a chegar num movimento aí num momento, digamos, de briga em regiões muito brigadas pelos investidores, né? Eu acredito que o papel vai voltar a ganhar força quando conseguir fechar de novo acima da região dos 9,30. Vamos arredondar, tá? Acima dos 9,30, a gente volta para cima da retração de 61,8 de toda. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom para vocês verem depois. Então, acima dos 9,30. Vamos colocar pelo número que está aqui, vai, 9,27. Voltando a fechar acima dos 9,27, ele volta a fechar acima da média de 8 períodos, vira ela para cima novamente, fecha acima da retração aqui de 61,8 de toda a perna de queda do papel no ano, tá? E aí aumenta a expectativa de que ele venha justamente testar a máxima do papel lá nos 12,80, tá? Por outro lado, se o papel resolver continuar a cair, a gente tem como suportes essa última região de fundinho aqui, lá no 7,30, e a gente tem essa região do 7,10 que é muito importante, que é justamente a retração de 38,2 de toda essa perna de queda, tá? Deixa eu ver se o papel até já perdeu uma linha de tendência de alta mais clara que ele tinha, que daí eu já posso traçar um novo Fibonacci também, tá? Que por enquanto ele está respeitando muito bem ainda esses fibos de toda a perna principal de queda do papel no ano, tá? Mas vamos ver aqui. Ainda não perdeu, tá? Eu estou desenhando uma linha de tendência de alta pegando os últimos 3 fundos importantes que o papel fez, que foi um fundo de 14 de maio, 22 de maio e depois aqui em 29 de junho. A partir do momento que ele perder essa linha aqui também de tendência de alta, se perder, claro, né, ele está muito próximo, aí eu estou falando com vocês e brigando com uma muriçoca que está me enchendo o saco desde o começo da live. Tudo bem, deixa quieto. Se ele perder essa linha, aí eu posso traçar um Fibonacci, então ligando do fundo do dia 14 de maio até o topo do dia 20 de julho. E aí a gente pode comparar alguns patamares aqui onde o papel vai ter provavelmente alguma confluência de Fibonacci, né, de topos e fundos diferentes aqui, e começa a mostrar pra gente alguns locais mais importantes ainda de suporte e resistência. De qualquer maneira, o interessante para quem está comprado no papel é que ele não venha para baixo desse último fundinho aqui, da região do 7,20 e também do 7,10, que é justamente essa retração de 38,2 de toda a perna de queda do papel, tá? Mas no momento o papel já inspira um pouquinho mais de cuidado, não vejo compras por enquanto, tá bom? E hoje, né, até que consegui, antes do horário, esgotar aí todos os papéis da noite. Nossa, que coisa rara, gente, que coisa rara, sem estourar. Acho que o fato de eu não estar mostrando para vocês hoje a minha tela facilitou isso, não sei. Mas eu prefiro mostrar na tela, não tenho dúvida, eu acho que fica muito mais didático, vocês aproveitam muito mais, tá? Inclusive, para quem está aqui que ainda não acompanhou, a partir de amanhã eu convido vocês para irem no nosso canal do YouTube, tá? Para a gente poder, para vocês poderem acompanhar as análises com o gráfico, tá bom? Estou vendo bastante pergunta aparecendo, deixa eu ver na lista se ficou se tem alguma que não entrou na lista, não deu tempo, que eu vou dar preferência para quem já colocou alguns papéis mais lá para trás, tá? Tem gente perguntando aqui de Itaúsa, que está voando. Setor de bancos hoje teve um dia bom, né? Deixa eu ver se mais. O que mais temos aqui? Via Varejo já falamos.
Não, só vou pegar essas últimas aqui. Vou pegar então, vamos lá. Eventos está falando de Cielo, que o resultado sai amanhã, sim. Mas a movimentação gráfica dela foi interessante. De repente tem gente se antecipando aí, né, a esse balanço, esperando que possa vir menos pior, digamos assim. Mas isso inclusive você me chamou atenção para algo importante, né, gente? Temporada de balanço, principalmente para quem é trader, traz muito mais risco, porque os papéis ficam mais nervosos, o mercado fica mais nervoso. Então, para quem estiver bem já no mês, por exemplo, não estiver muito posicionado, de repente vale a pena até esperar a divulgação de resultado de algumas empresas para aí sim voltar a fazer posições, tá? Porque os papéis tendem a ficar mais nervosos quando a gente está com resultados sendo divulgados. Então, gente, contenham ansiedade para quem já está tranquilo no mês aí e tal, para quem está bem posicionado, para acabar não estragando o final de mês, tá? É algo importante. Isso me chamou a atenção justamente pelo comentário do nosso amigo Eventos Sociais de Luxo, tá? Estão aparecendo mais perguntas ainda, vamos lá. Deixa eu falar então de umas que já estavam aqui. Eu vou falar de Vale, Movida e Viva 3 e se der tempo eu falo das outras também. Não sei nem se vai dar tempo de falar dessas três, porque daqui a pouco dispara nossa contagem regressiva. Vamos tentar falar rapidinho aqui então. O Bruno já tinha falado de Viva 3 faz tempo, vamos lá, vou colocar Viva 3, ação que a mulherada adora, né? Tá certo. Cara, Viva 3, não sei se cheguei a comentar sexta-feira, que ela fez um martelo bonito em cima das médias, depois de ter rompido, né, aquela região de resistência, voltou, deu a entender que ia voltar para dentro da região de congestão, mas deixou um martelo muito bonito na sexta-feira. E teve a máxima rompida hoje. Não desenvolveu, mas é um cenário interessante ainda para o papel. O stop ATR dele está dentro do candle de sexta-feira, né? Lembra que eu falei disso com vocês, né? Eu acho que vale, para quem gosta do papel, gosta desse tipo de estratégia, vale aquela operação de um candle, né? Entrou na faixa aí dos 23,20, stop abaixo da mínima sexta-feira, mesmo assim é um stop caro, né? 9%, mas vale. E por que eu falo desse stop de um candle só? Porque justamente a mínima dele, né, o corpo do candle, digamos assim, o stop ATR está nos 22,11, né, está no meio do corpo do candle, ou seja, se perder a mínima, né, do candle de sexta-feira, é grande a chance que venha estopar, tá? Mas ele fez um rompimento, voltou, né, para testar a região do rompimento, pareceu que ia falhar e deixou um candle de força compradora muito interessante na sexta-feira e teve a máxima rompida. Eu acredito pelo menos no teste aí da máxima do dia 21, lá na região dos 24,50, tá bom? Acho que tá bem objetivo o papel aqui, não tem muito o que inventar. Se quiser entrar stop abaixo da mínima de sexta-feira e conseguindo ganhar esse topinho dos 25,50, abre espaço para vir testar uma região de topo, deixa eu ver, de topo e fundo. Tem um próximo fundinho aqui lá, perto dos R$26, e depois uma outra região de topinho com fundos anteriores também lá, perto dos 29, tá bom? Ó, gente, só Viva mesmo que eu consegui falar, tá? Os outros eu vou ficar devendo pra amanhã pra vocês. Você falou que entrou a 22,98. Foi perto da máxima, né? Não tá ruim o preço não, tá até abaixo da máxima de sexta-feira, tá? Agora, eu realmente... eu não ficaria no papel abaixo da mínima aí de sexta-feira, tá bom? É isso. Gente, eu sei que ainda tinha mais alguns papéis, mas falta 47 segundos para acabar aí a nossa live, ela cair. Como a internet não está muito boa, é capaz que até caia antes da hora, que eu já reparei que isso acontece de vez em quando, tá? Então, gente, vou me despedir de vocês. Quero desejar um grande abraço para todos, uma boa noite. Espero que tenham tido então uma segunda-feira proveitosa com esse mercado. E eu espero amanhã vocês na nossa live de nosso Morning Call a partir das 9 horas da manhã. Tá bom? Valeu, gente. Bom descanso. Boa noite.